eu sou a professora Lúcia Leal de Matos, estou nesta casa há 22 anos, né? Entrei em 90 e convido vocês para conhecer um pouco dessa trajetória minha nesse espaço. Sou professora desde criança, eu começava a brincar e só queria ser a professora, né? As atividades com os meus amigos, eu sempre liderava essa questão de ser a professora. E depois me formei em nutrição e não pensava na docência, mas pensava em continuar estudando. Eu tinha muita vontade de continuar estudando. Então fiz uma especialização, depois fiz uma pós-graduação a nível de mestrado. E para fazer essa pós-graduação, eu fiquei pensando, eu preciso estudar para conseguir a pós. Eu vou tentar dar aulas, né? Eu tinha uma trajetória uma trajetória bem interessante relacionada à atividade do nutricionista. Eu trabalhei no norte do país, num estado que ainda não era estado, né? E que necessitava estruturar todo o serviço de alimentação e nutrição. Então eu comecei fazendo isso e queria muito entender mais, conhecer mais. E foi muito interessante porque eu só via uma pós-graduação se eu conseguisse estar estudando. Então a forma de entrar na pós-graduação foi vir dar aulas. E aí fiquei sabendo de Guarulhos, estava precisando de professor e eu tinha uma especialização pela Escola Nacional de Saúde Pública, né, Fundação Oswaldo Cruz, e eu vim procurar e foi muito atípico esse dia, você precisava ver. Chovia cântaros e eu vim a Guarulhos, né, desci do ônibus, tomei aquela chuva, fiquei encharcada e vim me submeter à entrevista. Aí conheci as professoras Letícia, a professora Vera, a professora Marina, que tinham iniciado o curso aqui e que até hoje estão, né? E aí fiz e consegui ficar na vaga. Foi uma coisa muito boa para mim. Eu aliava o hospital, eu trabalhava com o hospital e a docência, né? E aí consegui entrar no mestrado, né? Nutrição Humana Aplicada. Foi um período bem corrido, bem louco da minha vida e que deixou algumas sequelas bravas, mas que valeu a pena, que foi muito, muito interessante. Olha, era bem interessante. O colégio ainda era aqui, né? Ficava naquela parte da frente, no prédio A. E nossas atividades ficavam onde é hoje a fonoaudiologia. Então ficava o professor Augusto, era o diretor da saúde, e todos os cursos da saúde eram atrelados a ele. Então, uma época muito boa, muito estimulante. Os professores não tinham mestrado e a universidade estimulava muito que nós fizéssemos, né, essa pós-graduação e estavam o tempo todo dizendo o quanto era importante esse desenvolvimento. Desde sempre era um grupo muito familiar, muito gostoso. E isso fazia com que a gente ficasse muito estimulado a fazer essas melhorias. Então eu acompanhei o crescimento, né, de todos essas outras áreas, né, os prédios F, G, E, todo esse crescimento eu estava aqui. Uma coisa muito marcante foi a entrada para o PADAC. É a minha entrada para o grupo de apoio a pacientes com câncer. Eu conheci a professora Eliana, que coordena esses trabalhos até o momento, e em 2000, na sala dos professores, foi um encontro assim fortuito, foi uma coisa assim muito gostosa, muito prazerosa. E fiquei sabendo que ela trabalhava com esse tipo de paciente e fiquei interessada, né?
o que a alimentação poderia contribuir nesse processo. E levar alunos para ver essa fatia, porque a gente não trabalha no curso especificamente a oncologia, a gente trabalha todas as doenças, né? E foi assim muito gostoso no sentido da minha visão como pessoa do mundo. Muitas vezes a gente fica muito limitado às pequenas coisas, aos nossos pequenos problemas, né, às nossas pequenas dificuldades. Eu fico às vezes pensando assim que estamos todos na caverna, que a gente tem muita dificuldade de sair da caverna, porque é muito comum, é muito cômodo, é muito confortável ficar num lugar comum. E quando você sai desse lugar, você começa a ver, né, o quanto tem para aprender. E isso muitas vezes te dá uma... Né, às vezes você não está pronto para essa busca, essa luta. Então você fica meio atrapalhado. Então foi um momento muito importante porque me fez, inclusive, mudar a visão de sala de aula, né? Então, eu perdi aquelas características que eu tinha de um professor assim, muito rígido, muito exigente, né? Querendo tirar o máximo, mas não fazendo isso com a devida flexibilidade, com o carinho que o aluno necessita. Então, a coisa era muito, né, de troca. Eu dou isso, ele tem que me trazer aquilo, e não é assim. Né? Então, esse amadurecimento, esse meu amadurecimento enquanto pessoa foi muito especial. Outro momento muito marcante foi este ano, nos meus 55 anos, eu recebi muito carinho. Eu tive aniversário em 2 turmas, com bolo, com surpresa, quer dizer. Para mim isso foi muito gratificante no sentido de perceber que eu havia mudado, eu havia flexibilizado, não entregue ou dado nota, não isso, mas conquistado eles pela minha forma de ser, pela minha forma de trabalhar. Então isso não tem preço, né? Isso é uma coisa muito... Para mim, eu gosto do que eu faço, eu digo a eles. Existe uma diferença muito grande quando você trabalha para sobreviver, né? É fundamental, o trabalho é necessário, todos nós precisamos, mas quando você faz isso por gostar de fazer, faz a diferença. E eu digo muito a eles, né? Eu achei esse caminho, né? Eu tô aí na luta, né? E isso é muito bom. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Ser professor é viver,
você recebe vida o tempo todo, né? Às vezes você está cansado também, porque você teve um dia, né? Às vezes eu passo o dia aqui, eu estou na clínica manhã, tarde, faço supervisão de estágio, vou para a sala de aula achando que chega na sala de aula, parece que reacende, né? E você diz, é aqui que eu tenho que dar o melhor. Eles estão, né, estão aí esperando, né? Eles precisam disso, vieram buscar, e aí a gente faz. Eu acho que esse momento é fantástico. Eu acho que lecionar é vida, você rejuvenesce, né, no sentido de que os alunos estão sempre trazendo o novo para você, né? E isso é uma coisa que faz viver, que eu acho que é muito positivo. O mundo caminhou. E nós estamos ainda com aquela visão muito antiga de professor, né? A gente tem corrido atrás do prejuízo, mas nem sempre a gente tem conseguido, né, acompanhar essa tecnologia que se apresenta. Então, nós já percebemos, e nós somos uma universidade, que trabalhamos com um público que, principalmente à noite, que já vem cansado do trabalho. Então, esse pessoal, ele já não se adequa àquele tipo de aula que era dado na antiguidade, né? Antigamente você chegava e expunha uma série de conteúdos e o aluno tinha que acompanhar aquilo de alguma forma. Hoje você tem que estar motivando o aluno o tempo inteiro, né? Tentando fazer com que ele encontre, porque ele não aprendeu a gostar de conhecer, né? Ele tem dificuldade de sair dessa caverninha que a gente fala, né? E aí você tem que criar estratégias outras para fazê-lo, né, entrar naquele processo. Então, eu comecei lecionando saúde pública, hoje eu leciono políticas públicas, né, em alimentação e nutrição. Então, isso é muito complicado, porque política ninguém quer saber, né? E você precisa encontrar uma forma de fazê-lo e se sentir dentro do processo e achar significado. O que é que eu vou fazer com tudo isso? Para que vai servir, né? E, em geral, a gente diz, política não, eu sou apolítico e tal. E não é por aí, né? Então, a gente percebe que nessa dificuldade toda, a gente tenta se organizar e ganhar um pouco mais. Mas não tem sido fácil, viu? Eu acredito que não só para mim, mas para outros professores também. Olha, para minha família, que eu gostaria de ajudar as minhas filhas a caminharem sendo dignas. Isso eu gostaria muito, né? De serem honestas, respeitarem. Eu acho que isso é fundamental. Agora, para a escola, agradecer essa casa. Essa casa tem dificuldades, todos nós temos. Mas tem muitas coisas boas que a gente não encontra aí fora, né? Eu acho que valorizar o professor, valorizar o indivíduo, né? Existe uma dificuldade muito grande de se entender e dar ao outro aquilo que o Papai do Céu pede a gente há 2000 anos, né? Se colocar no lugar do outro, de pensar o outro. Eu acho que isso faz a diferença na vida da gente. Então, eu gostaria que os meus alunos, que os meus colegas, né, pensassem mais, né, no que a gente pode dar, no que a gente pode fazer pelo outro, né? Eu acho que isso me completa bastante. Não sei se completaria as outras pessoas, mas eu acho que dividir é muito melhor, né? A gente recebe muito mais quando a gente divide.